mais uma etapa da revisão da matéria de latim. Aqui um resumo da consecutio temporum. Não é uma matéria nova porque quando eu expliquei as infinitivas, muitas vezes eu fiz recurso à consecutio temporum. Quando eu expliquei os particípios, coloquei a consecutio temporum. E quando eu expliquei as demais subordinadas, também coloquei a consecutio temporum do conjuntivo. Então aqui esse vídeo é um resumo do que já está lá nos outros. Então, para melhor entender, com exemplos, etc., é necessário ir ao vídeo específico de cada uma delas. Consecutio temporum é uma coisa que existe no latim e que por causa do latim existe no português, que é a maneira com que se organiza os tempos. Então, os particípios, eles são traduzidos de forma relativa, ou seja, particípio, ele vai criar uma oração subordinada, ou seja, uma frase com começo, meio e fim, que é subordinada a uma outra, que é chamada de principal. Sendo assim, como que eu vou traduzir aquele particípio? Depende. Se é um particípio presente, ele indica que a ação da subordinada é contemporânea da principal. Então, o particípio presente, que é aquele que tem no nominativo singular NS, né? E nos demais NT, assim que eu identifico que é um particípio presente. Se é particípio presente, significa contemporaneidade. Aí eu vou ver o verbo da principal. Se o verbo da principal está no passado, ou seja, se ele é imperfeito, se ele está no perfeito, no mais que perfeito, pode estar em algum tempo do passado do conjuntivo, embora seja mais difícil, né, por ser frase principal, está no conjuntivo. Mas enfim, independente de qual for o verbo, se ele estiver no passado, eu vou traduzir o particípio presente no tempo imperfeito. Se ele está no presente, o verbo da principal está no presente, então eu vou traduzir o particípio como presente. Se o verbo está no futuro, eu vou traduzir como futuro. Em outras palavras, contemporâneo ao passado, imperfeito. Contemporâneo ao presente, presente. Contemporâneo ao futuro, futuro. Particípio passado indica anterioridade, ou seja, que a ação da qual a oração da qual faz parte o particípio, ela aconteceu antes da principal. Então, vou ver o verbo da principal. Se o verbo da principal estiver no passado, anterior ao passado, eu uso o mais que perfeito. Anterior ao presente, na tradução, eu vou usar o pretérito perfeito. E anterior ao futuro, na tradução, como não existe um futuro anterior, né, igual existe no italiano, eu vou ter o futuro composto do subjuntivo, que é o tiver louvado, que equivale àquilo que é o futuro anterior do italiano. Aqui eu usei louvado, mas dependendo do verbo, né? É o tiver mais particípio. Particípio futuro indica posterioridade em relação à frase principal. Então, eu vou traduzir o particípio futuro. Se o verbo da principal estiver no passado, eu vou traduzir ele como futuro do pretérito. Como o próprio nome diz, né? Futuro do passado. Então, se o principal está no passado, aquela ação aconteceu no futuro do passado. Se o verbo da principal estiver no presente, eu vou traduzir o particípio futuro como futuro. E se o verbo da principal estiver no futuro, eu vou traduzir novamente como futuro. Então, essa e todos os outros arquivos desses vídeos que eu estou gravando aqui da revisão estão no Drive, o link do Drive fica aí embaixo do vídeo. Então, até a pessoa aprender de memória essas coisas, basta olhar lá para poder fazer a tradução. Qualquer dúvida de tradução dos particípios, tem lá o vídeo que fala só da tradução dos particípios. Infinitivas.
Aqui tem, seja as infinitivas, seja as demais subordinadas, tem a diferença de certeza e opinião. Então tem que ver pelo contexto qual é a nuance que eu quero dar. Se aquilo ali é a opinião de alguém ou se é um fato que está sendo narrado. Se é um fato, eu vou usar o indicativo. Se é opinião, eu vou usar o subjuntivo. A lógica é a mesma, só vai mudar só os tempos aqui, ó, porque tem alguns tempos que existem no indicativo e que no subjuntivo a gente tem que adaptar, porque ele não existe no subjuntivo. Então, vamos lá. O tempo da principal ou vai estar em um tempo principal, ou seja, presente ou futuro, ou num tempo histórico. O tempo histórico pode ser o imperfeito, mais que perfeito, o perfeito. Então, qualquer coisa que diz respeito ao passado é tempo histórico. Presente e futuro é tempo principal. Então, identifiquei a frase principal. No caso das infinitivas, o verbo que eu quero conjugar, ele vai estar no infinitivo. Então, como que eu vou transformar ele? Eu vou ver. Se é um infinitivo presente, relação de contemporaneidade. Então, infinitivo presente. Eu olhei, o verbo da principal está em presente ou futuro, eu vou traduzir como indicativo presente. Se é um infinitivo presente, ou seja, contemporaneidade, mas o verbo da principal está no passado, eu vou traduzir como imperfeito. Infinitivo passado. Aí eu vou ver, o infinitivo passado indica anterioridade. Eu confiro o verbo da principal. Se o verbo da principal está no presente ou no futuro, então eu vou traduzir como pretérito perfeito. Se o verbo da principal está em algum tempo relacionado ao passado, eu vou traduzir como mais que perfeito. Então é como aqui está, não sei se eu vou saber desenhar isso não, aqui está o presente. Aqui está o perfeito. Aqui está o imperfeito, é contemporâneo ao passado. Contemporâneo ao perfeito. E mais lá atrás está o mais que perfeito. Então por isso que mais que perfeito é anterior ao passado. Que está aqui, ó. Mas enfim, voltando. Infinitivo futuro, ou seja, indica uma relação de posterioridade. Se o tempo da principal for presente ou futuro, eu vou traduzir esse infinitivo futuro como futuro do presente. Se o tempo da principal for passado, eu vou traduzir esse infinito futuro como futuro do pretérito. Então não tem muito mistério. Qual que é a diferença de opinião para certeza? Aonde tem subjuntivo, eu vou trocar o indicativo pelo subjuntivo. Então, por exemplo, contemporâneo ao presente e ao futuro. Subjuntivo presente. Se a gente fosse olhar lá na certeza, ia estar lá, presente. Anterior ao presente e ao futuro. Se eu olhar lá na certeza, é pretérito perfeito. Existe pretérito do perfeito do subjuntivo no português? Não. Mas existe o pretérito perfeito composto do subjuntivo, ou seja, existe uma forma composta na língua portuguesa que equivale ao pretérito perfeito, que é o verbo auxiliar tenha mais o particípio. Louvado, por exemplo, né? Se for o verbo amar, tenha amado. Se for o verbo levantar, tenha levantado, e assim por diante. É a maneira de expressar o pretérito perfeito no subjuntivo. Posterioridade em relação ao presente e ao futuro. Futuro do indicativo ou subjuntivo futuro. Aí se tem que ver porque o subjuntivo futuro, no português a gente costuma usar ele depois da palavra quando.
Então, nem sempre ele vai caber. Mas onde ele couber, se opte pelo subjuntivo futuro, porque o subjuntivo dá melhor a ideia de opinião. Mas se não der, use o futuro do indicativo mesmo, porque o subjuntivo futuro é um tempo que não existe no latim. Mesma coisa os tempos históricos. Contemporaneidade em relação a um tempo histórico, subjuntivo imperfeito. Anterioridade em relação ao tempo histórico. Como não existe mais que perfeito subjuntivo no português, tem esse pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo, que é tivesse mais o particípio. Então, tivesse louvado, se for o verbo amar, tivesse amado, tivesse comido, tivesse deitado, tivesse levantado. Então, essa forma de escrever equivale ao pretérito mais que perfeito no subjuntivo. E posteridade, se eu estou traduzindo lá um infinitivo futuro e a frase principal tem um tempo histórico, então eu vou utilizar o futuro do pretérito. Não tem um tempo composto que equivale a esse no subjuntivo, então é o futuro do pretérito mesmo. E parece que nas antigas gramáticas eles chamavam isso aqui de condicional. É aquele verbo que na conjugação dele termina com ia. Eu queria, eu faria, eu andaria. Então é o futuro em relação ao passado. Essa consecutio temporum aqui, ela é para quem está escrevendo em latim. Então, até então eu mostrei como que a gente faz para traduzir. Aqui é para quem está escrevendo. Então, se o verbo da principal está no presente ou no futuro, e eu estou escrevendo algo contemporâneo, eu tenho que colocar no conjuntivo presente. Se é algo anterior, no conjuntivo perfeito. Se é algo posterior, perifrástica ativa com conjuntivo presente. Por quê? Porque o latim, isso aqui tudo é latim. É a consecutio temporum do conjuntivo latino, não do português. Não tem posterior ao presente no latim, porque não tem conjuntivo futuro. Isso é uma invenção do português e do espanhol. O latim não tinha. Então se usa a perifrástica ativa. Da mesma forma, se o verbo da principal é no passado, contemporâneo vai ser o conjuntivo imperfeito, anterior vai ser o mais que perfeito e posterior vai ser a perifrástica ativa, mas agora ao invés de eu pôr o conjuntivo presente, eu vou pôr o conjuntivo imperfeito. Então, isso para o latim. E como que eu traduzo em português? Cada tempo latino tem o seu correspondente em português. Conjuntivo presente e conjuntivo imperfeito, eu tenho subjuntivo presente e subjuntivo imperfeito. Então, esses tempos do conjuntivo, o português recebeu do latim. Esses dois aqui não existem em português com uma palavra só. Então, como que o português faz? Ele usa um tempo composto, ou seja, ele usa um verbo auxiliar. No pretérito perfeito composto do subjuntivo, que equivale ao conjuntivo perfeito, eu vou usar o tenha estudado, verbo ter, no conjuntivo presente, né? Tenha. E, equivalendo ao conjuntivo mais que perfeito, eu vou usar o pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo, que é usa o verbo auxiliar tivesse, que é o verbo ter no conjuntivo imperfeito.